Bem-vindo a mais um vídeo pregando a palavra do Senhor. Eu sou o comentarista Pastor Geraldo e estarei comentando o livro de Jonas, escrito pelo profeta Jonas, intitulado Um Profeta na Contramão da Vontade de Deus. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de pedir para vocês se inscrever-se em nosso canal. É só vocês clicarem em inscrever-se, clique também no sininho para vocês acessar as notificações que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui, vocês serão avisados em primeira mão. Também não deixe de compartilhar aos seus amigos, fazer seus comentários, deixar suas sugestões. Se vocês gostaram ou se também não gostaram, faça seus comentários. Deixe as suas opiniões, porque isto é muito importante para nós. Abramos as nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 17. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemo-nos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste isso? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa
vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçavam por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram um voto. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas é mencionado em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Ele profetizou durante o reinado do rei Jeroboão II, que foi o rei de Israel de 793 a 753 antes de Cristo, e provavelmente pertenceu ao grupo de profetas mencionado em conexão com o ministério de Elias, 2 Reis, capítulo 2, versículo 3. Deus ordenou a Jonas que fosse pregar em Ninive, a cidade mais importante da Assíria, um emergente poder mundial de seus dias. Dentro de 50 anos, Ninive tornar-se-ia a capital do vasto império assírio. Jonas não diz muito a respeito da impiedade desta cidade, mas o profeta Naum nos fornece mais informação ao declarar que Ninive era culpada. Primeiro, conspiração contra Deus. Segundo, exploração do desamparado. Terceiro, crueldade na guerra. Quarto, idolatria, prostituição e feitiçaria. Deus disse a Jonas que fosse a Ninive, situada cerca de 800 quilômetros a nordeste de Israel, para advertir seus habitantes sobre o juízo divino e informar que, caso se arrependesse, poderiam receber a misericórdia e o perdão de Deus. Ninive era uma cidade poderosa e perversa. Jonas odiava os assírios e temia as suas atrocidades. Seu ódio era tão forte que não desejava que recebesse o perdão de Deus. Na verdade, temia que aquele povo se arrependesse. A atitude de Jonas representa a relutância que Israel tinha de compartilhar com os outros o amor e a misericórdia de Deus. Mesmo ciente que esta era a missão que ele lhes confiara, da mesma forma que Jonas, o povo de Israel, não queria que os que não fossem judeus, gentios, recebessem o favor de Deus. Deus havia dito a Jonas que fosse a capital do Império Assírio. Muitos dos compatriotas de Jonas haviam sofrido atrocidade nas mãos desse povo violento. Portanto, Ninive era o último lugar que ele desejava visitar como missionário. Por essa razão, resolveu tomar a direção oposta na cidade de Jope. Embarcou em um navio cujo destino era Tarsis. Mas Jonas não podia fugir de Deus. Ora, como Jonas poderia supor que conseguiria fugir do Senhor ativamente, ou seja, tomando alguma atitude para isso? Certamente é algo impossível. Entretanto, quando fugimos de um testemunho são e honesto, quando deixamos de ser exemplo, quando nós esquecemos dos princípios
da palavra de Deus, então de modo passivo estamos fugindo da presença de Deus. Mas não que Ele não nos verá mais, ou que ficaremos tão longe que o nosso relacionamento com Ele ficará neutro. Não é isso. Isso é impossível. Jonas certamente sabia disso, pois com exceção de alguns capítulos, o livro de Salmo já estava escrito. E lá no capítulo 139, o poeta dizia: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. E se tomar as asas da alva e se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobre de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Seria insanidade pensar que é possível fugirmos da presença de Deus, mas naquele momento, por medo, Jonas ficou cego e achou que aquilo era algo viável. Bastaria que ele tomasse o navio para bem longe e pronto, tudo se resolveria. Mas é só o medo que nos afasta de Deus. Quando somos irresponsáveis na obra, e quando agimos sem comprometimento, e quando nosso comportamento já não testifica que somos salvos, fugir de Deus não é possível, mas afastar de sua presença sim, é perfeitamente possível, pois são nossas atitudes que nos levam a caminho que nos afasta de Deus. A atitude de Jonas jamais o faria fugir de Deus, mas com toda certeza o afastou da presença do Senhor. Jonas sabia que Deus tinha uma tarefa específica para ele, mas não queria realizá-la. Tarsis provavelmente fosse um dos portos ocidentais da Fenícia, enquanto Nínive estava localizada a leste. Portanto, Jonas resolveu dirigir-se o quanto possível para o oeste. Às vezes, por receio ou teimosia, fugimos quando Deus nos envia diretrizes através de sua palavra e reclamamos dizendo que Ele nos pede muita coisa. Diante da grandeza da misericórdia divina, o medo ou a ira provavelmente fez com que Jonas fugisse, mas a fuga lhe trouxe uma consequência muito pior ao final. Jonas entendeu que o melhor teria sido, em primeiro lugar, obedecer à ordem que Deus lhe dera. No entanto, nesta ocasião, ele já pagaria um preço muito alto pela sua rebeldia. Para não pagar o preço, é muito melhor obedecer desde o início. Os israelitas, antes de se instalarem na terra prometida, foram nômades e peregrinaram de um lugar para o outro à procura de boas pastagens para os seus rebanhos. Embora não fosse um povo voltado à prática da navegação, a localização de Israel ao longo da costa do mar Mediterrâneo, nas proximidades das potências marítimas da Fenícia e da Filisteia, permitia um considerável contato com o navio e marinheiros. A embarcação que Jonas usou foi muito provavelmente um grande navio mercante que possuía um amplo convés. Tendo descido a Jope e tomado um navio para Tarsis, agora Jonas desce um pouco mais e vai para o porão do navio e dorme o sono da fuga. Não quer enxergar as consequências
da sua desobediência, nem a sua responsabilidade sobre os fatos. Desconsidera as perdas que provocou as pessoas ao seu redor. Não ouve as trovoadas, nem a explosão das ondas, assim como fecha os ouvidos espirituais ao clamor da alma humana. Não ora ao único Deus, Criador dos céus e dos mares, que os pode salvar. Apenas dorme. A Septuaginta, tradução do Antigo Testamento, para o grego traduz como ronca profundamente. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. A tripulação lançou sorte para descobrir o culpado, confiante em suas superstições, para obter resposta. Seu método somente funcionou devido à interferência de Deus, que desejava fazer Jonas entender que não devia fugir. O profeta fujão, desobediente e dorminhoco, agora tem que responder uma pergunta que nos leva a crer que tal pergunta só seria feita ao causador do problema, que no caso já se sabia que era Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Talvez essa pergunta também deva ser feita a você, por causa do que sobreveio este mal em sua vida. Por que motivo a sua família sofre? Porque o mal se chegou à sua vida. Seu erro ou sua omissão pode estar prejudicando alguém que você ama muito, e principalmente você mesmo. Com certeza você sabe que não tem andado no caminho de Deus e seus passos estão sendo contados por Deus. E o mal está presente em sua casa, na sua casa. Precisamos parar e analisar nossos atos. A igreja estão mais doentes do que se pode imaginar. Um câncer está se instalando nas entranhas das igrejas e Deus está gritando para nos chamar a atenção para a cura. Pois a vontade do Mestre é que tenhamos uma vida saudável. Qual é a ocupação? Qual é a ocupação? É a tua. Quando os marinheiros perguntaram a Jonas qual a ocupação era a dele, devido às suas superstições, pois você vê no capítulo que eles sacrificavam aos seus deuses. Eles mostraram que uma pessoa vagal, sem ocupação, traz problema. Existe um ditado popular que diz: mente vazia é oficina para o diabo. E ainda vemos o sábio Salomão dizer que o preguiçoso é como a fumaça nos olhos, ou seja, irrita, incomoda, atrapalha. Então eu te pergunto, crente, que ocupação é a tua? O que você faz na seara do Senhor? Você tem alguma ocupação? Qual a sua ocupação no corpo da igreja? Pois muito hoje apenas se ocupam em esquentar os assentos nos cultos de domingo. Seria esta pessoa você? A igreja tem se ocupado do seu chamado de salvar almas? Não. Hoje a igreja virou fonte de renda. Qualquer um abre uma portinha e chama de igreja.
mas sua intenção é enriquecimento. Vemos grandes igrejas se enriquecendo, ensinando que quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Essa não é a ocupação da igreja. Devemos nos preocuparmos com a salvação das almas. De onde tu vens? Será que isso é realmente importante? Claro que sim. Devemos ter origem, raízes, pois se você sabe de onde vens, também saberá para onde vais. E o que você irá fazer? De onde tu vens, crente? Você realmente tem as raízes da obediência em sua vida? Você vem da prática da fidelidade? Seu pastor sabe de suas decisões? Ou você age pelas costas dele? E você, pastor? Quero confessar um medo que tenho. Meu maior medo é ver um pastor sem pastor. De onde estamos vindo? Você nasceu da rebeldia, da fofoca ou da mentira? A igreja está vindo da teoria da prosperidade, pois não mais vemos congresso onde se busca o batismo no Espírito Santo. Multidões estão vindo de interesses próprios e obscuros. Os marinheiros queriam saber da boca de Jonas, de onde ele vinha. Por isso é importante saber de onde você vem. Muitos estão chegando nas igrejas, vindo do rancor, da ira, da mentira, do pecado. Qual é a tua terra de origem? Essa pergunta é boa. Origem significa ter princípio. Era o que os marinheiros queriam saber de Jonas. Teria ele princípio em sua vida? Foi o que Jonas desprezou ao fugir dos propósitos de Deus. Pois desobedecer aos desejos do Senhor, nosso Deus, é mostrar não ter origem. E o que hoje está acontecendo nas igrejas? Homens sem origem em cima dos púlpitos. Pessoas sem origem abrindo portinha e dando nome de igreja que você nem imagina. Nomes tais como Igreja Evangélica Corpinho de Moisés. Igreja Evangélica Jesus foi ali e volta já. E muitos outros. Busque ter origem para a sua vida. Isto é extremamente necessário. Quais são os nossos princípios? E de que povo és tu? Jonas já não mais podia se esconder das consequências de seus atos. E em todas as perguntas, Jonas foi reprovado. Agora já não tem mais jeito. De que povo tu és? Esta é a questão. O cristão fujão perde os seus princípios e se esquece que seu objetivo é o céu. Jonas não tinha mais, carregava a sua identidade espiritual à mostra, pois ao desobedecer a Deus, ele já não mais pertence ao povo de Deus. A desobediência é o princípio da queda. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? O que foi que você fez? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Os marinheiros não tinham apenas medo de naufragar, eles tinham medo de morrerem debaixo da ira de Deus, mesmo não o servindo. Eles conheciam o Deus dos hebreus e sabiam que, apesar de misericordioso, ele era poderoso e justo para provocar sua reação daquele jeito. Jonas deveria ter feito algo muito sério, como fugir da sua presença,
Por isso lhe disseram: o que é isto que fizeste? Ou o que foi que você fez? Como quem diz: aonde você estava com a cabeça? Por que foi fugir dele? Olha só no que deu. Então perguntaram ao próprio profeta o que eles deveriam fazer. E Jonas lhe disse para jogá-lo ao mar, e a tempestade se acalmaria. Entretanto, os homens remavam e se esforçavam para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Ao invés disso, os homens se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove, Senhor. Nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria, e esse se aquietou o mar. E temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Aqui nós podemos ver que pessoas que muitas vezes não conhecem a Deus, como seus filhos o conhecem, às vezes o temem mais do que estes. Os marinheiros temiam jogar Jonas ao mar e provocarem ainda mais a sua ira. Por isso, tentavam fazer o que estava ao seu alcance: remar, remar e remar. Diz, ao invés disso, os homens se esforçavam ao máximo para remar, remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então usaram o método certo, que foi orar ao Senhor e pedir que os isentassem da culpa de qualquer coisa que pudesse acontecer com o seu profeta, e que era, obviamente, morrer afogado. Reconheceram a soberania de Deus de fazer o que lhe apraz, e jogaram Jonas para fora do barco, e o mar se acalmou, o que os deixou ainda mais temerosos, pois jamais poderiam pensar que aconteceria tal coisa. Ofereceram um sacrifício ao Senhor e lhe fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas foi engolido por um grande peixe ou por uma baleia? Então aí, um tema muito polêmico nas Escrituras, fato usado por muitos céticos para tentar desmascarar a Bíblia, alegando que tal fato não seria possível. Pois bem, vamos para as Escrituras. No livro do profeta Jonas, no capítulo 1, no versículo 17, encontramos o texto bíblico dizendo que o profeta foi engolido por um grande peixe. Já no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 40, encontramos escrito que Jonas foi engolido por uma baleia. A expressão hebraica, traduzida por algumas versões como baleia, significa no original grande monstro marinho. A palavra grega não significa baleia, mas criatura marítima. Isto é, algum grande peixe. Esse grande peixe é cuidadosamente distinguido da serpente sinistra do mar, Amós 9:3, também chamado Leviatã,
Isaías capítulo 27, versículo 1. E do monstro das profundezas, Jó capítulo 7, versículo 12. Salmos 7, 14 ao 13. Ezequiel 32, 2. Isso não significa que o grande peixe que engoliu Jonas não foi uma baleia. Algumas baleias chegam a ter cerca de 30 metros de comprimento e 12 metros de largura, pesando 136 toneladas. Uma baleia que foi pescada no Mediterrâneo é exibida em Beirute. Tinha uma cabeça que pesava 6 toneladas. Um homem, pisando em seu maxilar inferior, não conseguia alcançar o seu maxilar superior, cuja abertura media cerca de 2,4 metros. Em 4 de abril de 1896, a revista Die publicou a história de uma baleia que destruiu um baleeiro do mar Mediterrâneo. 2 homens desapareceram. Um foi encontrado vivo no estômago da baleia. 1 dia e meio depois de ela ter sido morta, James Barter sobreviveu sem nenhum efeito colateral, exceto pelo fato de sua pele ter sido curtida pelos sucos gástricos. Um peixe foi pescado na costa da Flórida e pesava 10 toneladas. Ele tinha 13 metros de comprimento e 2,4 metros de largura. Ele tinha 675 quilos de peixe em seu estômago, além de um grande polvo. Um homem conseguia facilmente ficar em pé dentro de seu estômago. Ele poderia ter engolido 10 Jonas, apesar do Criador não dever satisfações de suas obras. Ele sempre prova a veracidade da sua palavra através de acontecimentos nas mais diversas partes do mundo. Jonas foi engolido por um enorme peixe e ficou dentro dele por 3 dias, meditando sobre suas atitudes e sobre a majestade de Deus. Lembrando-se dele, Jonas gritou pedindo ajuda. Aqui é interessante notar que tipo de disciplina o Senhor pode usar para convencer alguém do erro e colocar um filho para meditar sobre certas coisas. Ele precisou tirar todas as distrações de Jonas e evitar que ele dormisse ou fingisse que nada estava acontecendo. Uma coisa era dormir no chão do barco durante uma tempestade, sabendo que alguém estava cuidando do problema. Outra coisa era estar sozinho dentro do problema, sabendo que não tinha mais ninguém para resolvê-lo por ele. Deveria estar escuro ali dentro da baleia. Por isso ele precisava estar alerta. Não adiantava dormir. Sobrou apenas uma alternativa para Jonas: falar com Deus e reconhecer a sua fraqueza, como Elias fez dentro da caverna em Horebe, sem luz e sem noção do tempo. Nós podemos pensar, quando Jonas se deu conta de que precisava orar, quanto tempo demorou para ele abrir a sua boca? O que ele deve ter pensado e sentido até tomar essa atitude de orar a Deus? Jonas não tinha orado durante a tempestade e os marinheiros clamaram freneticamente aos seus deuses. Agora ele sentia o desespero de sua situação. Clamei. Obviamente a oração não foi escrita enquanto Jonas se encontrava dentro do peixe orando. Ela está todo no tempo passado, indicando o fato de ter sido registrado depois de sua experiência ao Senhor. Jonas pelo menos sabia a quem devia orar. Os marinheiros não tinham os seus próprios e variados deuses, mas os abandonaram quando descobriram como o Senhor era poderoso. Jonas, entretanto, sempre conhecera o verdadeiro Deus.
Essa era a sua dificuldade. Ele sabia que Deus se preocupa com o homem e mesmo assim tinha fugido dele. Agora que se encontrava em perigo, foi esse mesmo amor divino, cheio de compreensão, que o levou de volta a Deus. Ele me respondeu, de acordo com a maneira hebreia de pensar, ouvir envolvia responder. Para o homem, ouvir Deus envolvia obedecê-lo. Para Deus, ouvir o homem envolvia livrá-lo do ventre do abismo. O hebraico aqui nada mais indica que o ventre do peixe era uma espécie de sepultura, pois me lançaste, no Velho Testamento, um aspecto típico da súplica e a declaração da causa e a natureza da aflição que provoca a oração. Jonas sabia porque fora punido e reconhecia a justiça divina para com ele. Tornarei porventura a ver? Contudo, Jonas viu mais que a justiça. Viu também o amor de Deus e a esperançosa. Implorou misericórdia. As águas me cercaram. A experiência de ser engolido foi tão horrível que Jonas aqui retorna à descrição pitoresca. Ele estava emaranhado no material dentro do peixe. Fundamentos dos montes diversas das frases desse versículo são difíceis de traduzir de maneira clara. A palavra fundamentos parece se referir à base das montanhas no fundo do oceano. O bater das ondas do mar sobre a praia sugere a existência de barreira que evita que o mar transpasse os limites da terra. Jó 38, 4, 11. Jonas não via como escapar aos seus problemas. Embora esperasse em Deus, contudo fizesse subir da sepultura a minha vida. A salvação é um ato divino diante do impossível. E Jonas, em suas palavras, reconhecia a preocupação de Deus com ele pessoalmente. O livramento de Jonas fez brotar em seu coração o desejo de expressar a gratidão a Deus de alguma forma. Desfalecia a minha alma e eu me lembrei, quando o profeta já desistira de tudo, voltou-se para o Senhor em busca de ajuda. Este tema é repetido diversas vezes em oração, porque a impossibilidade física de livramento contrastava remotamente com a intervenção divina. Era fonte de constante perplexidade para Jonas. Deus santo templo. Comumente, a oração tinha de ser feita nos átrios do templo, em Jerusalém. Mas Jonas sabia que a presença de Deus não se limitava a qualquer templo terreno. E que o Senhor tinha consciência das necessidades dos seus filhos, aonde quer que estivessem. Idolatria vã, um nome descritivo para os ídolos e deuses do paganismo. Salmos capítulo 31 e 6 e Deuteronômio capítulo 32, 21. Nesse contexto, idolatria vã não tem o sentido de superficialidade, mas de inutilidade. Misericordioso no contexto, a palavra não se refere nem ao ato de salvar alguém, nem ao espírito de amor para com o homem, mas à fonte de salvação, Deus mesmo. Jonas reafirmou seu repúdio da idolatria como forma de culto, com a voz do agradecimento. Eu te oferecerei sacrifício. Em contrastes com os conceitos pagãos, o verdadeiro ato de sacrifício é uma expressão de gratidão para com Deus, e não um esforço de apaziguar sua ira. Com o sacrifício, fazia-se uma entrega total à vontade de Deus. Nas palavras, o que votei, pagarei, o profeta indicava que ele se entregava ao que Deus desejava para ele.
Ele tinha certeza de uma coisa: a salvação é um dom de Deus e não uma façanha humana. A segurança íntima de que Deus salva através de um ato do seu poder não foi uma imaginação qualquer, nem uma ideia abstrata, mas relacionada com um evento verdadeiro. Jonas foi salvo do grande peixe e se achou em terra firme, seguro, mas castigado. A segunda chance de Jonas. As próximas palavras do livro de Jonas são emocionantes para mim. Note o capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: pare por um instante e pondere nessas palavras. Segunda vez. Quanta graça e perdão transbordam dessas duas palavras. Segunda vez. Nós não realistamos alguém como Jonas. Voltamos ao quadro de alistados em busca de outro, ou buscamos outro currículo. Recomeçamos o processo. Pedro, ele teve o quê? Teve suas chances no pátio. João Marcos teve sua oportunidade com Paulo e Barnabé. Tomé, ele perdeu uma chance incrível por não estar no cenáculo. Mas todos esses tiveram o quê? Uma segunda chance. James Montgomery Boyce escreveu o seguinte em seu comentário sobre Jonas: se fôssemos dizer, volte para casa agora, Jonas. Estou feliz que você se arrependeu de sua desobediência, mas você não é mais útil a mim. Estaríamos sendo razoáveis. Será que Deus faz isso todas as vezes? Deus condescende e usa aqueles que rejeitaram o seu comissionamento, tampar os seus ouvidos à palavra e seguiram a rota da desobediência? Sim, Deus é condescendente e ainda os usa. Senão nenhum de nós poderíamos servi-lo, ninguém. Falo isso não para defender a desobediência, mas a graça de Deus. E não somente na vida de Jonas, mas na minha e na sua também. Ele é o Deus da segunda chance. E muito além, um outro autor também me deu um lembrete ao escrever uma reflexão honesta. Compele o crente a falar dele como Deus das 999 chances. Quantas vezes você já foi perdoado e recebeu a oportunidade de fazer algo para Cristo novamente? Imagine a alegria do profeta Jonas ao ouvir a palavra do Senhor vindo a ele novamente. A segunda vez, George Morrison, um pastor e escritor escocês conhecido, que viveu várias gerações atrás, escreveu certa vez: a vida do crente vitorioso é realmente nada mais do que uma série de novos recomeços. A responsabilidade sagrada de Jonas. Veja agora, Jonas capítulo 3, versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e programa contra ela a mensagem que eu te digo. O que é interessante para mim é que esse é o mesmo comissionamento que havia sido antes dado a ele no capítulo 1. Mas na primeira vez, Deus fala a Jonas sobre a iniquidade do povo de Nínive. Nesse segundo comissionamento, Deus não relembra Jonas da impiedade do povo. Ao invés disso, ele recebe o desafio de Deus com uma responsabilidade sagrada. Programa a mensagem que eu te digo. Jonas recebe uma segunda chance. E agora ele recebe o comissionamento para pregar a palavra. Essa é a mesma responsabilidade que Paulo deu a quem? A Timóteo e a todos os pastores. Desde então, pregue a palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2.
Sempre haverá o desejo de pregar outra coisa, algo mais interessante, algo mais animado, algo mais positivo ou promissor. Entretanto, a renovação de almas e o despertamento de corações vem somente por meio do poder do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. O qual, conforme Hebreus 4,12, vem por meio da palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e apta para discernir pensamento, propósito do coração. Eu creio que ainda existe algo mais que Deus alerta que Jonas não faça. Jonas acabou de sobreviver 3 dias dentro da barriga de um peixe, sob a ordem de Deus. Ele pegou carona dentro da barriga do peixe, de volta para onde ele deveria ter ido em primeiro lugar. Vomitou em terra seca. Pense nisso. Quem tem esse tipo de testemunho? Você já participou de alguma reunião onde as pessoas deram seus testemunhos e cada um tentava dar um testemunho melhor do que o do outro, do que outra pessoa? Pois é, ninguém tem um testemunho melhor do que de Jonas. Jonas será o foco das atenções em qualquer reunião de testemunho, um grande testemunho. Eu cresci em um lar cristão e me converti quando estava na faculdade, após alguns tempos de dificuldade. Esse testemunho simplesmente não supera a minha carona milagrosa da barriga do peixe. Como eu sobrevivi 3 dias debaixo da água, ou a vida dentro da baleia. Nunca mais vou comer peixe de novo. Quem ganha desse testemunho? Isso sim é testemunho. Jonas poderá escrever um livro, e seu livro será o mais vendido de todos. Ninguém jamais experimentou o que ele experimentou. Nada disso, Jonas. Nada disso, Jonas. Programe aos ninivitas a minha mensagem, minha programação, minha palavra. Não fala nada sobre a história do peixe. Não faça um drama com um chamado ao ministério. Não chame a atenção de ninguém para si mesmo. Jonas, vá para aquela grande cidade e programa a minha advertência a eles. A propósito, 4 vezes Deus se refere a Nínive como a grande cidade. Ela era grande nas histórias, tendo sido fundada por Nimrod, o bisneto de Noé. Ela era grande em tamanho, tendo a circunferência da cidade e seus subúrbios em torno dos 90 quilômetros, sendo a habitação de 600.000 pessoas. Era também grande em pecado, sendo idolatra, imoral e violenta. Nínive ficava localizada às margens orientais do rio Tigre, próximo à atual cidade de Mossul, norte do Iraque. Alguns dos muros de Nínive foram reconstruídos em seu local original, e alguns dos profetas também foram reconstruídos, usando até mesmo as pedras originais. Ao entrar na cidade, Jonas passaria por um portão enorme, com torres altíssimos aos lados. Os soldados assírios ficaram observando de cima das torres esse estrangeiro ousado entrar na cidade. Jonas se encontrou com o próprio rei. O texto sugere que o rei se arrependeu após a pregação de Jonas. É muito provável que ele ouviu a pregação particular de Jonas. Jonas viu o palácio como foi escavado alguns séculos atrás, todo colorido, pintado, com cenas de batalha. É interessante que,
Por vários anos, os céticos diziam que um dos motivos porque a Bíblia não é confiável era porque ela falava sobre esta grande cidade de Nínive, mas não havia nenhuma evidência, nenhuma prova de que ela realmente existira. Daí no século XIX, um arqueólogo descobriu o monte sobre o qual estava enterrada a cidade de Nínive. De fato, devido à areia seca que encobria a cidade, Nínive foi preservada de forma incrível. Jonas entrou na cidade e ficou de pé entre dois bois enormes, com o rosto de homens barbados. Esses bois eram colocados à entrada dos palácios e dos templos para proteção contra os espíritos malignos. Um par desses deuses com asas foi escavado e se encontra hoje em um museu na Inglaterra. Eu tive a oportunidade de ficar entre eles alguns anos atrás. Eles são enormes e todos esculpidos em pedra. Esses bois de pedra serviam ao rei de Nínive como proteção contra os perigos espirituais. E, como eu disse, ele tinha dois em seus palácios. Ele tinha dois em seu palácio. Imagino que Jonas, enquanto no palácio, teve a oportunidade de talvez apontar para esses deuses de pedra e dizer: ó rei, esses deuses não o guardarão do julgamento do Deus vivo e verdadeiro. Você tem 40 dias antes que ele julgue você, sua cidade e seu povo. Será que o rei ficou ouvindo isso? Sinceramente, creio que o rei já estava preparado para ouvir. De fato, é possível que Jonas tenha recebido uma recepção real. Na verdade, os eventos desses livros sugerem que ele recebeu um ajudante para poder viajar de um lugar para o outro, indo a todos os locais importantes na capital, Nínive. Tenho poucas dúvidas de que a história do homem que havia viajado na barriga do peixe sido vomitado em terra seca, já tinha chegado aos ouvidos do rei. E eu tenho bons motivos para pensar isso. Um dos principais deuses dos ninivitas acontece de ser um deus peixe. Seu nome era Dagon, Dag, era a palavra para peixe. Os ninivitas adoravam o deus peixe Dagon e criam que ele era soberano sobre o mar Mediterrâneo. E além, ele era retratado da cintura para cima como homem, da cintura para baixo como peixe. Esculturas e pinturas de Dagon têm sido descobertas por arqueólogos ao redor da cidade de Nínive. Adicione ainda a isso o fato de que uma inscrição fenícia, datada de 200 anos depois da vida de Jonas, nos informa que uma das principais cidades de Dagon era Jope, justamente a cidade para onde Jonas havia fugido para pegar o barco. E é bem possivelmente o lugar aonde ele foi vomitado. Quando encaixamos essas peças, descobrimos que os ninivitas estavam preparados para ouvir. Eu creio que Deus usou a desobediência de Jonas e, propositadamente, escolheu seu transporte de volta a Jope, tendo em mente exatamente a superstição e a idolatria dos ninivitas. Os ninivitas estavam prontos para ouvir um profeta que viajou dentro de um grande peixe sobre a ordem de Deus. Um Deus que evidentemente pode controlar o grande peixe do mar. Um Deus que evidentemente é mais poderoso do que Dagon, o Deus peixe deles. O palco foi montado de forma singular para a maior conversão nacional da história do planeta. Note Jonas capítulo 3, versículo 4.
Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. A palavra subvertida significa literalmente de cabeça para baixo. O tempo verbal indica perfeição, portanto essa seria uma destruição completa. Os alicerces, muro e portões da cidade seriam postos de cabeça para baixo. Esse é o mesmo verbo utilizado para descrever a destruição total de Sodoma e Gomorra. Da perspectiva e razão humana, esses investimentos parecem ser ridículos. Como pode um homem, dizendo ser um profeta de Deus, confrontar milhares de pessoas com a mensagem ofensivas de que Deus destruiria a cidade de Nínive, colocando-a de cabeça para baixo? Você consegue imaginar o que Jonas estava pensando ao subir o morro e passar pelos portões dessa cidade enorme? Jonas era um homem, mas um homem enviado por Deus como uma mensagem de Deus que ele estava pronto para programar. Meu amigo, até os dias de hoje, séculos depois, esse ainda é um método que Deus usa para realizar reforma, avivamento e despertamento na terra. Ele trabalha por meio de um professor, um líder de estudo bíblico, um discípulo, um mentor, um pastor que programa as palavras de Deus. Transformação ocorre quando o povo de Deus se submete à vontade de Deus e comunica ao seu mundo a palavra de Deus. Então Deus fará aquilo que somente Deus pode realizar. Portanto, não é surpresa nenhuma o que lemos no versos. Os ninivitas creram, acreditaram em Deus. Imagine isso, eles creram em Deus. A propósito, o texto não diz que eles creram em Jonas. O povo de Nínive pode muito bem nem ter sido impactado por Jonas. Todavia, eles foram profundamente impactados pela advertência desse soberano. Eles foram impactados pela misericórdia do Deus de Jonas. Perguntaram certa vez ao reformador Martinho Lutero a respeito de sua contribuição incrível à reforma, quanto à própria igreja, e milhares de pessoas foram transformadas. Ele respondeu: eu simplesmente ensinei a palavra de Deus, e a palavra de Deus fez todo o resto. Esse grande avivamento foi iniciado. Um homem que recebeu uma segunda chance, agora cumpre seu santo comissionamento. E a palavra de Deus fará todo o resto, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele estava irado, bravo, ao extremo. Seu coração estava amplamente insatisfeito com a situação que estava vivendo. De tanto estresse, pedia para si a morte. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas capítulo 4, versículo 3. A julgar por esta frase de desespero, a maioria de nós ficaria com muito dó do profeta Jonas. Ficaríamos impactados com tamanha situação de sofrimento que ele estava vivendo. Mas será que ele tinha motivos verdadeiros e compreensíveis para ficar assim? Será que todo o seu estresse, ira, raiva e desgosto tinha algum fundamento verdadeiro e digno diante de Deus? O texto nos fornece o porquê da insatisfação do profeta Jonas. Viu Deus o que fizeram os ninivitas, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu
do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado contra Deus. Jonas capítulo 3, 2, 10, 4, 1. Jonas estava irado porque os ninivitas, que eram inimigos do povo de Israel, tinham ouvido a palavra de Deus e se convertido. Pode uma coisa dessa? A maioria de nós, ao ver essa transformação no texto, tem um forte ímpeto de censurar a atitude de Jonas, de criticá-lo. Mas que tal, antes de despejarmos crítica ao profeta, olharmos para as nossas próprias iras, desgostos, estresse? Será que os nossos momentos de ira, raiva, desgosto e estresse não seria como o de Jonas, totalmente desprovido de um fundamento verdadeiro e cheio de egoísmo? Deus viu a falta de fundamento da ira de Jonas. Ele disse, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Jonas capítulo 4, versículo 4. Ou em outras palavras, Jonas, isso é fundamento, é motivo para você ficar irado? Que motivo besta é este? O Senhor repreendeu veemente a atitude egoísta de Jonas diante de todo o bem que Deus fez àquele povo. Ele chega a argumentar com Jonas, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jonas capítulo 4, versículo 11. Precisamos avaliar o motivo de nossos ataques de ira e de raiva, de estresse, pois muitos deles são mesquinhos, egoístas e sem fundamento, cheios de absurdo. Deus nos chama a uma reflexão sobre a sua bondade, que nos rodeia dia a dia, sobre todas as bênçãos que Ele tem derramado. Assim como a cidade de Nínive recebeu a bênção do Senhor, nós também a recebemos diariamente. Porém, quando somos levados pelos sentimentos mesquinhos, egoístas, estamos entrando no caminho da ingratidão, da mediocridade, da distância da vontade do Senhor. Acabamos ficando como Jonas, irado com uma ira injustificável. Deixe as suas opiniões nos comentários e que Deus abençoe vocês e suas famílias. E até o próximo vídeo, e fiquem na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.